Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Boa tarde, então, novamente, né? Tem algumas coisas que eu quero falar como prólogo, né? O que eu vou falar em seguida, né? Quando a gente planejou esse curso, né, há bastante tempo atrás, as bibliografias foram sendo adicionadas, né? A lógica da sequência das discussões foi discutida, etc. e tal. E a ideia da proposição dessa aula era efetivamente lidar com a questão da morte, né? Então, o ponto fundamental aqui para que a gente possa entender o que vem em seguida é que essa não é uma aula sobre a Donna Haraway, né? E também não é uma aula sobre o Davi Copenhaver, porque, obviamente, a Donna Haraway e o Davi Copenhaver mereceriam muito mais tempo do que e mais dedicação, né, do que eu vou ser capaz de fazer colocando os dois numa aula só, né? Então, isso é um ponto importante, né? É uma aula sobre a questão da morte, né? E aí, obviamente, a Haraway tem coisas interessantes a falar e o Copenhaver também tem coisas interessantes a falar. Então, é nesse sentido que eu vou evocar os dois aqui, né? Na aula que vem, de novo, a gente vai falar sobre outras questões, né, do pensamento da Haraway, mais especificamente a questão do animismo, e ainda que as leituras da próxima aula não façam menção específica ao Davi, né, ele vai voltar o tempo inteiro, né, porque, fundamentalmente por causa do diálogo que se estabelece, né, de uma maneira ou de outra, que vou acabar estabelecendo nessa aula, né. Bom, os três textos que eu coloquei como textos de fundamentação dessa aula são esses, né? É um livro do Roy Scruton, Learning to Die the Anthropocene, o da Donna Haraway, Staying with the Trouble, e o do Davi, que é A Queda do Céu. E aí, uma coisa importante para falar aqui, né, é que a combinação das coisas já é curiosa de saída, né? O Roy Scruton, esse livro chamou a atenção quando ele foi publicado nos Estados Unidos, né, mas não é uma grande, significativa contribuição para o debate sobre o antropoceno, né? Daqui a pouco eu já digo por que eu acho que ele é interessante para a gente falar, né? Mas ele evoca questões, né, na maneira como ele conta a história, né, de como ele chegou nesse debate, que eu acho que é interessante, inclusive para levantar a bola, né, para o que vem em seguida, no sentido de que a Haraway e o Copenhaver têm um bocado de coisa para dizer sobre essas questões, né? Então, o Scruton, de uma certa forma, coloca ali a mensagem que, né, a civilização ocidental precisa aprender a morrer, os indivíduos precisam pensar nisso, né, de uma maneira mais sistemática, mas fundamentalmente a questão do antropoceno inevitavelmente passa pela questão, né, do colapso da civilização ocidental, seja em função dos efeitos do antropoceno, na questão da crise ambiental do sistema Terra, dos limites dos sistemas geobiofísicos, etc., seja no que diz respeito à necessidade de adotar novos paradigmas e modos de existência para poder, né, enfrentar o futuro que vem por aí, né? Então, consciente ou inconsciente, né, por decisão ativa ou por falta de opção, né, a questão da morte do paradigma civilizacional e tudo que vem junto com isso é uma coisa que na língua inglesa o Roy Scruton colocou isso em letras garrafais e fortes e com apelo emocional, né? Então chamou a atenção da imprensa, etc., né? A Haraway, ela fala um bocado de coisa legal nesse livro e, enfim, né, eu vou de certa forma dar uma introduzida resumindo alguns dos temas principais, mas o ponto fundamental ali, né, que interessa para o nosso debate aqui, é como ela diz que é preciso ficar com o problema, manter-se com o problema, né, stay with the trouble, de viver bem e morrer bem, né, em responsabilidade ou habilidade de resposta. Então, essa construção, a necessidade de viver bem e morrer bem, né, em contexto de transformar-se num contexto da existência multiespécie, é uma construção frasal que aparece centenas de vezes ao longo do livro, em praticamente todos os capítulos, né?
Então, talvez interessante a gente tentar entender o que exatamente significa morrer bem, né, no pensamento da Haraway. E o Schopenhauer, né, o livro dele é monumentalmente complexo, né, mas uma das questões que perpassa o livro todo é a afirmação de que os brancos não sabem morrer, né, e o fato dos brancos não saberem morrer é uma das dimensões, né, de uma certa configuração ontológica dos brancos que transformam eles numa agência de destruição da floresta, né, e da floresta mundo do planeta. Né. Então, o que a gente coloca aí é precisamos aprender a morrer. Não só isso, existe a questão de reorganizar as práticas no sentido de viver e morrer bem em relações multiespécie, mas o contraponto o problema é que os brancos não sabem morrer, né? E isso é parte da causa do problema. Agora, como é que eu vou tentar fazer esses autores conversar, né? Porque quando a gente coloca, aí tem 2 americanos brancos e um autor indígena. Quando a gente coloca autores, né, não só de tradições diferentes, mas nesse caso, né, para usar expressões correntes, de regimes ontológicos diferentes, existe um problema aí, né, de como é exatamente que essa conversa vai se dar, né. Eu vou fazer um esforço aqui, vou tentar agenciar essa conversa, né, usando uma coisa muito legal que a Haraway fala a respeito do trabalho da Vinciane Desprez, né, que o Stélio mencionava há pouco, né. A Haraway, justamente num capítulo, né, que é um capítulo que eu não coloquei na bibliografia para a próxima aula, que é o capítulo 7, ela descreve o trabalho da Vinciane Desprez, particularmente no que diz respeito à relação entre humanos e animais, em que essa relação não revela uma dimensão da existência dos animais surpreendente, ou não revela, né, alguma coisa no que diz respeito aos humanos que também seja surpreendente. Ela descreve a relação entre humanos e animais como agenciando coisas que não existiriam fora dessa relação, né? Então, isso é fundamental no sentido de desessencializar tanto a questão dos humanos e dos animais e também da ideia de relação, né? Então, a ideia de que, né, nos contextos de relação entre humanos e animais, e o capítulo dá uns exemplos super interessantes, né, de passarinhos em Israel, de porcos na África, enfim, né? Mas a ideia, um dos exemplos ali são passarinhos em Israel que estavam se comportando de maneira altruísta, completamente contra, né, o que sugeriria o cânone científico a respeito do comportamento dos pássaros, né? E ela foi lá conversar com um pesquisador e percebeu que aquilo ali, na compreensão dela, era resultado da maneira como o pesquisador e os pássaros se agenciavam mutuamente no contexto, né, da interação entre eles, que era maior do que o contexto de pesquisa, inclusive, né? Então, essa desessencialização acho que é importante, né? Acho que é uma lição fundamental da Desprez que a Haraway valoriza tanto, e que talvez seja um exercício interessante aqui, né? A ideia não é a Haraway falar na condição de representante de alguma coisa essencializada, nem o Schopenhauer a falar na condição de representante de alguma coisa essencializada, né? Porque nem o Schopenhauer nem a Haraway cabem muito bem nesse papel. Ainda que se esteja jogando o jogo mais ortodoxo, né, nenhum desses 2 autores cabe nesse papel de representar grandes categorias, né? E como eu falei, né, eu acho que o Roy Scruton ele levanta a bola. Então, a maneira como eu entendo a questão aqui é que é como se a Haraway e o Schopenhauer estivessem jogando capoeira e o Scruton é o que está cantando e tocando berimbau, né? E a imagem da capoeira é legal porque existe inclusive até uma ambiguidade a respeito de que exatamente é a capoeira, né? A capoeira é um jogo, uma dança, é uma atividade que de alguma maneira, né, tem algum tipo de referência, né, a situações mais agonísticas, enfim. Então talvez seja uma imagem que evoca relações interessantes e que é fundamentalmente muito bonito, né? Mas aí eu vou começar, né, voltando um pouco naquela questão de como é que a gente faz coisas tão diferentes conversarem entre si, né? Ou para colocar a questão de uma outra maneira, né, qual que é o grau de comensurabilidade que existe entre esses autores, né? Particularmente a Haraway e o Schopenhauer.
né? Ou seja, como é que a gente endereça essa questão da falta de comensurabilidade, né? E aí eu quero fazer referência, né, às formas com que eu vejo essa questão sendo tratada nos últimos, talvez, 20 anos, né, talvez um pouco mais, mas que chamaram mais a minha atenção, que estão mais próximas aos meus interesses e a grande parte de nós, né, enquanto comunidade aí, que trabalha com temas correlatos, né, que é o fato de que inicialmente, né, o trabalho do Eduardo Ribeiro de Castro, da Tânia Stolze Lima, com perspectivismo ameríndio, se colocou como um referencial teórico-metodológico fundamental, né, para endereçar essa questão da comensurabilidade das ontologias diferentes, quando elas se encontram, né. Isso, na verdade, teve um sucesso tão grande que acabou tendo impactos planetários, né? Vocês sabem que o Eduardo de Castro foi professor visitante em Cambridge em 1998. Naquele ano, o Martin Holbrooke era estudante de doutorado ali, né? O Eduardo de Castro acabou, inclusive, participando, acho que do comitê de doutorado do Holbrooke. E o Holbrooke, com alguns colegas, alguns anos depois, muito influenciado pelo Vieira de Castro, cria a expressão virada ontológica, né? E essa expressão se espalhou pelos campos antropológicos do planeta que nem fogo em palha seca, né? E gerou muita reação, né? Nos Estados Unidos, particularmente, gerou muita reação negativa, como a partir de um certo ponto de vista de alguns autores que viam, né, o perspectivismo ameríndio tomado como um meta-referencial teórico, né? Ou seja, não exatamente no que a Tânia e o Eduardo tinham em mente quando propuseram, mas particularmente o que o Holbrooke e colegas estavam tentando fazer com aquilo, né? Ou seja, apresentar aquilo como uma meta-teoria que dava conta de um bocado de outras coisas no mundo. Então, a reação negativa dos americanos, né, como Michael Fisher, que escreveu um artigo criticando isso de maneira muito forte, etc., via ali o risco de uma essencialização da diferença, né, da necessidade de uma alteridade muito marcada para que a análise fizesse sentido, e que isso, de certa forma, essencializava a diferença. Ainda que no estruturalismo, recorrentemente, o Eduardo faz isso, coloca isso de maneira muito clara, né, isso é um recurso metodológico, né, o trabalho com pares de oposição, etc. De uma certa maneira, eu entendo que isso gerou, alguns anos mais tarde, a ideia de equivocação controlada, né, que o Eduardo Vieira de Castro publica em 2004. Né? Para deixar muito claro que não tem relação nenhuma, nenhum solipsismo, essa questão, né, de como o estruturalismo Vieira de Castriano lida com essa questão da comensurabilidade de ontologias. Né? Só que, mais ou menos na mesma época, o Mauro Almeida, na Unicamp, né, e, de certa forma, em diálogo com o Vieira de Castro, particularmente via Manuela Canedo da Cunha, né, ele estava falando bastante em coisas como encontros pragmáticos e acordos pragmáticos, né? Que é uma outra maneira de tentar lidar com essa questão, né? A questão das ontologias que, enfim, se encontram de alguma maneira, né? E tem uma história que o Mauro conta repetidamente, que eu gosto muito dessa história, vários de vocês certamente conhecem a história, mas eu vou repetir aqui porque, para os que não conhecem, talvez isso seja uma questão muito legal, né, para a gente ver elementos que vão voltar depois na discussão a respeito da morte. Né. Isso é uma citação de uma apresentação que o Mauro fez na Unicamp, que é uma fala da Marina Silva, na verdade, né, em que ela diz que a tucandeira vira cipó, né, e que um tio dela morou durante muito tempo com índios do Alto Madeira, né, e diziam ali que a tucandeira vira um cipó de ambé. Aí você vê uma foto de uma família tucandeira, né, bastante assustador esse ferrão dela aí, e o cipó de ambé é essa foto que está embaixo aí, né. E aí o que a citação diz se a formiga morresse na copa de uma árvore, o corpo virava a planta e as pernas viravam os cipós. E quando se era mordido de tucandeira, a primeira coisa a fazer era procurar um cipó, cortar e beber a água, porque era um antídoto, né,
Ela diz, eu não sei se era mesmo, mas ajudava a aliviar a dor. Né? E aí o Mauro conta que na Unicamp teve um estudante de doutorado em biologia que, fazendo pesquisa na Amazônia, também escutou essas histórias, e que essa questão da formiga virar cipó era uma coisa que acontecia, era mencionado de maneira mais ou menos sistemática, né, no universo sociocultural ali em que o Mauro fazia as suas pesquisas, né, e que esse estudante de biologia da Unicamp preparou todo um material pedagógico, né, para explicar para as populações ribeirinhas e seringueiros e indígenas que formiga não vira cipó, que isso é impossível, né, que a questão das espécies aí é uma questão que funciona de uma maneira bastante estável e regular, e que esse inseto não vira vegetal, etc., e que houve até um esforço ali com a boa vontade do estudante de biologia de explicar para os índios a respeito disso. Né? Agora, essa história tem um desfecho interessante, porque alguns anos depois é publicado um artigo, né, que faz referência às formigas zumbi. Esse artigo especificamente fala sobre outra formiga em Minas Gerais, né, mas aparentemente esse é um fenômeno que acontece com bastante frequência. Então, o que esse artigo menciona é o seguinte, né, que a existência de um fungo que infecta a formiga e toma controle do sistema nervoso da formiga. Né, e a formiga passa a se comportar como uma formiga suicida, né, e os autores chamaram de formiga zumbi, em que a formiga ela escala o topo das árvores e morre lá em cima. E quando a formiga morre lá em cima, né, o fungo brota, o cogumelo do fungo brota de dentro do corpo da formiga. E, na verdade, se tiver alguma outra questão do ciclo de reprodução dos vegetais no corpo da formiga por alguma razão, né, sistematicamente pode acontecer de brotarem outros vegetais de dentro do corpo da formiga também. Né? E aí, qual que é a questão aqui? Né? De novo, né, o artigo especificamente faz referência a Minas Gerais, mas tem outros artigos, né, e parece que no solo amazônico ali existe um bocado de coisa equivalente no que diz respeito né, ao ciclo de reprodução desses fungos. A ideia é que se o fungo mata a formiga, né, e ele lança esporos de cima das árvores, a possibilidade dos esporos se distribuir por uma área muito mais ampla é maior. Né, então isso é parte da reprodução do fungo. Então, essa história é muito legal, né, eu acho. Por quê? Né? Porque quando eu menciono ela para alunos de graduação, né, eu, de maneira provocadora, faço a pergunta, no final, quem é que estava certo? Né? Os alunos ficam com aquela cara de, e agora, quem é que estava certo? Bom, o ponto aqui é que estava todo mundo certo, não tinha ninguém que estava errado. Né? E aí os alunos de graduação perguntam, como é que pode estar todo mundo certo se as histórias são obviamente incompatíveis? Né? O ponto é justamente esse. Né? Está todo mundo certo desde que se aceite o fato de que os pressupostos sobre a realidade são diferentes. Né? Então, o ponto aqui é que o que essa história mostra, de maneira mais ou menos interessante, é que a ubiquidade das narrativas sobre metamorfose junto às populações amazônicas podem ter uma quantidade imensa de causas, né? E não vou entrar nisso aqui porque isso é complexo, mas que esse exemplo simples mostra que fundamentalmente conceitos como vida, morte, corpo e metamorfose são outra coisa. Né? Então, assim, a ideia de metamorfose como sendo impossível, porque é impossível que as moléculas se transformem, as células se transformem, os tecidos se transformem, essas coisas todas, que é, em geral, como se tenta explicar, né, para as populações que isso não pode acontecer, né, parte do pressuposto de que o corpo é necessariamente e só o que a ciência entende que o corpo é, e que a vida e a morte é também o que a ciência entende que o corpo é, com uma nota de rodapé de que a ciência não entende o que é vida e morte. Né. Então, isso é uma história que exemplifica a ideia, né, de acordo pragmático, ou encontro pragmático. Né? O acordo pragmático no sentido de que os dois estão certos, né? Ainda que não exista nenhum tipo de comensurabilidade, nem epistemológica, nem ontológica. E é interessante mencionar isso, porque um dos resultados daquele lance do Hubbard, né, e do colegas a respeito da virada ontológica
é que isso deixou na cabeça de muita gente, né, a ideia de que o lance agora não é mais epistemologia, o lance agora é ontologia. Né? Então, a epistemologia é a nossa herança kantiana que tem que ser abandonada, a gente tem que prestar atenção na questão ontológica. Isso é parte, obviamente, né, da virada ontológica, e uma dimensão importantíssima do trabalho de todos esses autores que a gente está trabalhando. Mas o fato é que, nesse caso aqui, não existe nem intersubjetividade na dimensão mais epistemológica, nem interobjetividade na dimensão ontológica, a não ser na dimensão pragmática. Pragmática no sentido de que o índio vê o vegetal brotando dentro do corpo da formiga e o cientista também vê o vegetal brotando dentro do corpo da formiga. Né? Isso não significa que eles estão na mesma ontologia. Né? E definindo aqui a ontologia como os pressupostos a respeito, né, da existência dos seres. Né? Então, essa questão, né, do encontro pragmático é interessante. O Mauro desenvolve isso de maneira muito legal num artigo que eu gosto muito, que chama Caipora e Outros Conflitos Ontológicos. Né? Eu não vou dedicar muito tempo aqui, mas o que ele mostra, dentre outras coisas, é que quando o conhecimento ocidental e o conhecimento dos povos tradicionais, né, ele está falando ali particularmente de seringueiros, é confrontado um com o outro, é possível a existência de acordos pragmáticos. E ele compara métodos técnicos científicos de gestão das populações de animais na floresta, né, com o modelo que ele chama o modelo da caipora, né, que é né, a entidade metafísica que, de certa forma, regula a relação de caça das populações humanas e não humanas em algumas regiões da Amazônia. Né? E aí ele compara três teorias diferentes, né, estratégias diferentes de gestão de população de caça técnico-científicas com o modelo caipora e percebe que uma delas é compatível. As outras duas são absolutamente incompatíveis. Uma delas, que propõe a produção capitalista de animais, ela é basicamente, né, um genocídio ontológico, no sentido que nem o caipora sobrevive nisso aí. Né? Mas o modelo de fonte sumidouro é um modelo que é perfeitamente compatível com o modelo do caipora. Então, isso é ainda que o modelo do caipora não se reduza, não seja irredutível aos conceitos científicos implicados no modelo de fonte sumidouro. Né? Deixa eu dar um outro exemplo, né? Um exemplo de um evento histórico. Né? E o evento aqui são as manifestações contra o oleoduto projetado para levar petróleo, né, e outros derivados de petróleo do norte dos Estados Unidos, do estado do Dakota do Norte, né, para o centro-oeste ali. Era um oleoduto enorme de comprido, né, e que cruza o território Sioux. O território Sioux também fica dividido entre o Dakota do Sul e o Dakota do Norte. E, portanto, cruza território sagrado, e muito rapidamente os Sioux se organizaram, né, para tentar impedir a construção desse oleoduto, fundamentados na ideia de que isso seria uma poluição metafísica, a questão do território sagrado. Né? E o movimento, enquanto movimento social, cresceu bastante e acabou arregimentando o apoio de muitos setores das populações não indígenas de outras regiões dos Estados Unidos, particularmente estrelas de Hollywood, né, astros de Hollywood, da Califórnia, etc. Então, o Leonardo DiCaprio é um, né, que participou de maneira mais ou menos ativa. Esse que vocês veem embaixo aí é o Aquaman, né, o nome dele é Jason Momoa, se eu não me engano, e ele também se manifestou contrário à construção do oleoduto. Agora, uma coisa interessante que tinha aí, e isso se repetiu em outros eventos da América do Norte também, como alguns anos antes houve uma questão muito parecida com isso no Canadá, relacionado à extração de xisto betuminoso, né, o tar sands. Também você via lá as populações indígenas e populações estudantis ambientalistas se manifestando junto. E aí o ponto aqui é que, se você olhar a foto ali do Leonardo DiCaprio, você vai ver que a referência ali é uma referência à ideia de que o petróleo tem que ficar no subsolo. Né? Ou seja, que a gente não precisa de mais carbono na atmosfera. Né?
E a mesma coisa o Jason Momoa, a gente não precisa de mais emissão de carbono, portanto, toda a produção, é uma resistência à própria indústria do petróleo, né? E aí, então, assim, colocando de maneira mais dicotômica do que provavelmente era a situação empírica ali, você tinha uma parte defendendo a sacralidade da Terra, outra parte defendendo, né, que é inconveniente lançar mais carbono na atmosfera, mas se manifestando juntos. E aí o ponto é, que condição Leonardo DiCaprio tem para entender o que significa território sagrado para os Sioux? Provavelmente nenhuma, né? É a mesma coisa com o Jason Momoa. E aí a outra pergunta é, que necessidade um ancião Sioux tem de entender o que é a molécula de carbono? Também nenhuma. Mas ainda assim, é perfeitamente possível que eles atuem de maneira sincronizada e juntos, e que o resultado disso seja um resultado que deixe todo mundo contente, né? Ou seja, eles podem atuar juntos sem estar pensando a mesma coisa e acreditando estar fazendo coisas diferentes, né? E ainda assim o resultado ser satisfatório para todo mundo, né? No caso do pipeline, não foi uma experiência de violência fascista estatal horrível para cima de todo mundo, né? Mas isso tudo num contexto em que existe uma valorização bastante grande, né, nesse momento agora, né, do conhecimento indígena como contribuição importante para pensar estratégias à mitigação da mudança climática e das demais dimensões da crise ambiental, né? Então, isso é uma reunião da Unesco que aconteceu o ano passado, né, e que a ideia era exatamente promover a discussão de como os conhecimentos indígenas e tradicionais podem ser parte, né, das estratégias de mitigação de impactos, né, redução de vulnerabilidade à mudança climática. Né, o IPBES, que é um equivalente ao IPCC, mas que lida com biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né, a Manuela Caneiro da Cunha é parte dessa organização, o Eduardo Borondizio também, esse artigo é um artigo muito interessante, né, que fala a respeito desses dois artigos sobre a importância do conhecimento indígena, e esse daqui é um artigo bastante explícito, é um position paper do próprio IPBES, falando a respeito da necessidade da incorporação do conhecimento indígena tradicional sem reduzi-lo ao conhecimento ocidental. É importante colocar isso, né, e grifar essa ideia. O que significa a contribuição do pensamento indígena e tradicional sem que ele seja reduzido ao pensamento ocidental? No pensamento de boa parte dos cientistas que trabalham com as ciências naturais, né, ou da Terra, a ideia do valor do pensamento indígena é que o pensamento indígena pode mostrar alguma coisa que o cientista não tinha percebido ainda, o caso, por exemplo, né, da relação entre as indústrias farmacêuticas, né, e o conhecimento das plantas da Amazônia, mas que uma vez que o indígena mostre ao cientista o que o indígena sabe a respeito da realidade, o cientista vai levar isso para o laboratório e vai ratificar ou não, né? Ou seja, vai submeter o conhecimento indígena a um teste de validação científico para saber se aquilo deve ou não ser levado a sério. O que esse artigo aqui sugere é que isso não deve ser feito, e que isso deve ser evitado de qualquer maneira, que é preciso construir formas de relacionamento entre conhecimento ocidental e conhecimento científico que não impliquem nessa redução, né? Bom, e aí, se a gente seguir caminhando, eu mencionei, né, o perspectivismo ameríndio, a ideia de equivocação controlada, depois a ideia de encontros pragmáticos do Mauro Almeida. O que acontece é que quando a gente chega em gente como a Haraway e o Latour, a gente está falando de um contexto que é diferente, né, porque é um contexto em que a ideia de composicionismo é um dos eixos fundamentais aí, né? E composicionismo em que sentido? No sentido de que é muito difícil separar a realidade em dois opostos que se retroalimentam de alguma maneira. O livro Jamais Somos Modernos é um manifesto contra isso, na verdade, né? E é por isso que a relação do Latour
Viveiros de Castro, que sempre foi uma relação importante, né, é uma relação curiosa também, né, porque quando o Viveiros de Castro, né, faz uso do Deleuze, como ele faz de maneira mais ou menos sistemática, né, o deleuzianismo do Viveiros de Castro é um deleuzianismo estruturalista, de maneira geral. Né? Ao passo que, se a gente olhar outros deleuzianos dentro desse universo, como o Tim Ingold, por exemplo, né, o Tim Ingold ele é um deleuziano que não é estruturalista. Então, a ideia de composicionismo para o Ingold é uma ideia muito mais imediata. O próprio Ingold recorrentemente diz que ele não gosta do conceito de ontologia, né? Ele prefere muito mais o conceito de ontogênese, ou seja, de que os mundos estão se criando, eles estão se mundificando constantemente, né? E que portanto, a própria ideia de né, polos que se relacionam de alguma maneira, né, é uma ideia que não é conveniente na visão do Ingold, e ele tem um texto famoso, né, em que ele contrapõe a formiga com a aranha. E esse texto, na verdade, é uma crítica ao Latour, né, que ele acha que a abordagem da teoria do ator-rede era estruturada demais, né, para o tipo de composicionismo que o Ingold defende. Agora, o Latour, né, vocês leram aí no segundo capítulo do livro da Haraway, a Haraway estranhou, né, que um composicionista como Latour tenha apresentado que o problema agora é um problema que se resume a um certo embate de forças entre terranos e humanos. É como se fosse um passo atrás desse esforço composicionista. Enfim, a crítica fica bastante clara, né, da Haraway ao Latour. Então, é nesse sentido que a Haraway e o Copenau aparecem de maneira interessante aí, falando coisas que podem existir não só num encontro pragmático muito interessante, né, mas eventualmente até num movimento despretiano, né, de agenciamento para coisas maiores, que é interessante. Né? Estou falando especificamente no anti-essencialismo radical da Haraway, né, e na ideia de que a realidade se compõe através de relações multiespécies em linhas de devir. Né? E aí eu estou usando uma expressão que é mais propriamente ingoldiana, né? Mas que ela recorrentemente usa também nesse livro, particularmente com a imagem de figuras de corda. Né? As figuras de corda, string figures, é uma metáfora que é utilizada para muitas coisas nesse livro, né? Mas uma delas é essa ideia de que é preciso entender o processo de mundificação, da maneira como os seres se agenciam mutuamente. Se a gente olha, né, para os capítulos do Copenau, que eu sugeri como leitura, tem um bocado de coisa ali, né? A parte fundamental ali as referências à morte, a ideia de que o branco não sabe morrer. E o que exatamente o Copenau está dizendo quando ele diz que o branco não sabe morrer, depois a gente volta nisso, né? Mas é bastante claro que a compreensão do Copenau a respeito do que é o xamã, né, não fica tão claro se isso se estende, né, aos demais seres, mas particularmente o que é o xamã, como o xamã sendo um emaranhado de agências não humanas, de agências espirituais, mas que se manifestam e compõem o xamã. Né? Então, a maneira como ele descreve a forma como ele teve que passar por um desmembramento metafísico, né, e foi reconstruído, só que essa reconstrução é uma reconstrução que ela é fundada, né, nos poderes de agências específicas ligadas aos chaperis de animais específicos, de modo que o todo xamã, né, fosse um emaranhado dessas agências, né, e que isso né, é uma coisa dinâmica na relação do xamã com a realidade, né, está claro também. Então, o que eu quero, na verdade, argumentar é que se a gente analisar esse caminhar desses últimos anos, né, no que diz respeito a como entender essas diferenças ontológicas, né, particularmente no que diz respeito a Haraway, mas nesse jogo, né, nessa dança com o Haraway,
de uma certa forma, o que está se propondo aí é um caminhar que vai da diferença que é constitutiva à ideia de contaminação. Ou seja, de uma diferença que cria tensões produtivas no mundo, né, à ideia de que, na verdade, o mundo é um mundo de compostagem, né, um mundo de agências que constituem seres, mas que os seres são, ao mesmo tempo, parte de processos, né, de formação e compostagem de outros seres, né, num ciclo infinito, né, e amplo, para além da capacidade do ser de entender em quais são os processos, né, de compor-se com outros seres em que um ser participa, né? Então, esse caminho da diferença à contaminação é um dos elementos interessantes aqui, né? Mas, e aí, né, o que eu... Antes de falar um pouco mais sobre as ideias da Haraway, né, eu acho que, só para retomar um pouco a contribuição do Scranton, né, o Scranton, que é um professor de literatura, né, ele trabalha com estudos de literatura, dá para ver isso um pouco, né, nas referências que ele coloca no texto dele, ele fala a respeito do fim da civilização e da maneira como ele acordou para isso na experiência militar dele, porque ele foi para o Iraque, né, no começo dos anos 2000, e ele observou, né, a dissolução do mundo iraquiano em função da invasão norte-americana, e alguns anos depois ele viu alguma coisa similar acontecendo em Nova Orleans quando o furacão Katrina afetou Nova Orleans. E aí a ficha dele caiu e ele falou, nós estamos caminhando para que isso seja o planeta inteiro. Ou seja, porque eu vi em Bagdá, que eu achei que era uma questão militar, e agora estou vendo isso como uma questão climática, e se você coloca isso, né, em contraposição com as previsões científicas, o que parece que está acontecendo é que aquilo que aconteceu em Nova Orleans nos dias imediatamente posteriores ao furacão Katrina é o que vai ser o planeta inteiro, se os piores cenários se manifestarem, né? E os piores cenários de 2005 não são exatamente os piores cenários que a gente tem hoje, né? Mas, de qualquer maneira, o que ele coloca de uma maneira bastante clara ali, né, não que seja a contribuição mais genial que a literatura pode dar nesse sentido, mas ele coloca de maneira clara o quanto a nossa percepção do problema está enraizado, né, no nosso vínculo com esses regimes de existência e de modos de ser e estar no mundo, né, do qual nós fazemos parte. Quando ele fala da necessidade do luto, ou seja, existe uma civilização que vai ficar para trás, de maneira intencional ou não, ela vai colapsar e nós vamos sermos vítimas do colapso, ou nós vamos ser capazes, né, de alguma maneira propor uma alternativa, né, que nos tire ou alivie a condição de vítima do colapso. Qualquer uma dessas alternativas, isso implica o fato do abandono de regimes de existência que nos configuram, inclusive, orgânica e afetivamente. Então, isso é um ponto importante que eu acho que eu quis discutir nessa altura do nosso curso, né, e por isso a provocação do Scranton aqui, né, e aí eu acho que a Haraway e o Copenau têm movimentos interessantíssimos nesse sentido, mas só para colocar, né, a provocação do Scranton, é a questão de não se trata, e o Scranton nem sequer é tão eficaz nisso, né, porque ele acaba caindo num humanismo meio multiculturalista no final do livro, mas o ponto aqui não se trata simplesmente de que isso seja uma decisão consciente. Ou seja, não se trata de conscientização. A ideia está bastante claro, né, em pesquisas feitas nos Estados Unidos por profissionais da psicologia e da própria economia a respeito de por que a ciência ambiental é tão pouco eficaz em pautar a política norte-americana, né? E aí a ideia que é muito recorrente na cabeça dos cientistas, particularmente dos climatólogos, né, diz respeito à falta de educação, à falta de alfabetização científica. O que acontece é que existe uma quantidade grande de pesquisas que mostra que não é esse o problema, né? O problema não é que, né, o conservador que se opõe a qualquer tipo de política pública que leve em consideração a crise climática e continua
né, falando sobre a indústria do petróleo, que tem que tirar todo o petróleo do subsolo, etc., não é que ele não entende a ciência. Esse é um ponto importante. Né? Esse é um ponto importante para entender, inclusive, quais são as estratégias que estão disponíveis para a gente. E qual exatamente é a mensagem da Haraway e do Schopenhauer nesse sentido? Né? Ou seja, o que significa compreender alguma coisa, de acordo com as ideias da Haraway? E o que significa o Schopenhauer dizer tão frequentemente que os brancos não entendem nada? Ou pelo menos que os brancos não entendem a dimensão mais fundamental da existência desse planeta, que é a dimensão espiritual. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? E aí, é importante lembrar que o Viveiro de Castro e a Débora Danovski, no livro deles, Há Mundo por Vir, eles colocam uma questão interessante no livro. Tem um bocado de coisa importante naquele livro, mas uma das questões que é interessante é a seguinte, é a pergunta de o que nos leva a crer que nós efetivamente temos as ferramentas conceituais para dar sentido ao desafio que se nos apresenta pelo antropoceno. Ou seja, quando a gente olha as discussões em torno da própria ideia de antropoceno, e se antropoceno é mais conveniente ou menos conveniente do que capitaloceno, ou do que plantation-ceno, ou do que todos os outros cenos que foram propostos, com exceção do Cthulhu-ceno, que eu vou chegar já, né? Mas esses outros cenos propostos evidenciam que existe ali, né, uma busca pelo conceito ideal, que é o conceito mais eficaz em termos explicativos. Seja explicando a natureza da crise, seja explicando a causa da crise. Porque, obviamente, antropoceno descreve a natureza do problema, ou pelo menos o antropoceno dos geólogos, né, descreve a natureza do problema, enquanto capitaloceno e plantation-ceno descrevem a origem do problema. Né? E aí o que a Débora Danovski e o Eduardo Vieira de Castro colocam é: da onde é que vem essa certeza de que nós efetivamente possuímos os recursos conceituais e cognitivos para dar conta do desafio? Ou colocando de outra maneira, é possível que nós não tenhamos os recursos conceituais para dar conta do desafio. Né? E aqui é aqui que eu acho que é tão importante o conceito de Cthulhu-ceno que a dona Haraway propõe. Né? E eu vou fazer uma coisa que se a dona Haraway tivesse aqui, ela não ia gostar. Né? Por quê? Porque ela propôs Cthulhu-ceno e depois ela teve que fazer uma ginástica tremenda para dizer que não tem relação nenhuma com Lovecraft. O Lovecraft era um escritor, né, da virada do século XVIII, do XIX para o século XX, né? E ele é um cara que fez muito sucesso, mas que era racista, supremacista branco, misógino e uma coleção imensa de outras questões, né, morais e políticas. Né? E ele escreveu um texto, um conto, que chama O Chamado de Cthulhu. O que acontece é que se você botar Cthulhu no Google, imediatamente o que aparece para a imensa maioria das pessoas é o conto do Lovecraft. Né? Então, no segundo capítulo do livro, ela teve que criar uma história bem longa, né, para mostrar que o Cthulhu dela não tem nada a ver com o Cthulhu do Lovecraft. E, efetivamente, é uma história absolutamente racista da maneira como se refere nas populações não brancas dos Estados Unidos, inclusive fazendo referência a Nova Orleans. Né? Então, assim, é difícil de ler essa história. Mas tem uma questão interessante na história, que é o fato de que, no final do conto, alguns marinheiros encontram efetivamente o monstro, que é o Cthulhu, o monstro mitológico. A maioria morre, né? Quem não morre fica, né, enlouquece, mas tem um cara, pelo menos um cara, que descreve como foi esse encontro. E ele fala uma coisa interessante. Eles descem numa ilha, que era a ilha do monstro, mas eles não conseguem entender o que eles estão vendo, porque, aparentemente, aquele mundo ele funcionava de acordo com uma geometria não euclidiana. Então eles não conseguiam distinguir nem sequer se uma coisa que eles viam era uma porta ou não era uma porta. E aí eu fecho, né, essa referência ao Lovecraft, né, e efetivamente o Lovecraft merece ser enterrado, né, e dentro do esquecimento que fala o Schopenhauer, mas o que eu acho interessante desse aspecto do conto é essa possibilidade
de que nós estejamos frente a algo sem termos condições cognitivas de entender do que se trata. E aí, o ponto aqui é se a gente precisa, como é que a gente desenvolve uma compreensão e se a gente precisa ou não desenvolver essa compreensão. Então, essa é uma questão que tanto a Harari quanto o Schopenhauer têm coisas interessantes a falar, né, a respeito do o que significa estar vivo, o que significa conhecer, né, dentro da questão de estar vivo. E o que é o regime epistemológico das ciências. Né? Uma das pesquisas que eu faço diz respeito à geoengenharia, e a geoengenharia é a ideia de intervir na atmosfera com grandes esquemas tecnológicos para mudar a composição, né, da estratosfera, no sentido de refletir parte da radiação solar de volta para o espaço, etc. Tem outros esquemas também, mas isso sistematicamente é denunciado como uma loucura, né? Porque nós não conhecemos o sistema terrestre e a biosfera com um detalhamento e com robustez suficiente para conseguir prever quais seriam os efeitos colaterais de você mexer na composição química da estratosfera. E esses efeitos colaterais podem ser muito dramáticos. Se você mexe no regime de chuva das monções do sudeste da Ásia, do sul e sudeste da Ásia, ou seja, se isso causa uma seca imensa na Índia, você coloca bilhões de pessoas em risco de fome, simplesmente por ter colocado um esquema tecnológico funcionando. Então, essa ideia de que nós não conhecemos suficientemente, né, o funcionamento da biosfera para poder usar coisas como a geoengenharia, qual é a resposta para isso da ciência? Vamos continuar pesquisando, porque uma hora a gente vai conseguir entender. Então, essa ideia de que se a gente não entende, uma hora a gente vai entender, isso é parte do regime fundamental de como, né, o naturalismo científico funciona. E aí, o que talvez seja interessante a gente abordar, e eu vou abordar isso em 2 minutos, é o que significa conhecer no mundo harariano, o que significa conhecer no mundo do Schopenhauer. Né? Conhecer nesse sentido, né, no sentido de vasculhar os detalhes do funcionamento da realidade, no sentido de poder intervir enquanto dominação. Ou seja, a contraposição, né, de coisas como geoengenharia para o composicionismo da Haraway e do Schopenhauer mostra o quanto o conhecer, na sua viés ocidental, é um conhecer para controlar e dominar. E a gente está no esforço planetário para conhecer, para controlar e dominar um certo regime ligado a micro-organismos. Né? Depois a gente volta nisso. Mas o ponto aqui é quando o Scranton fala a gente precisa deixar isso para trás, a gente vai inevitavelmente deixar isso para trás, mas precisa viver o luto. Se a gente não viver o luto disso, a gente não consegue caminhar. Talvez isso se reflita em vários de vocês, como se reflete em mim, na forma de melancolia. Né? No sentido de o que eu devo fazer para evitar entrar em desespero? E aí o ponto é por que o desespero se coloca enquanto alternativa? E aí a questão da vivência do luto é interessante no sentido de pensar que viver o luto talvez seja se livrar do desespero. Porque esse desespero pode estar ligado à maneira como nós estamos molecularmente, organicamente, afetivamente conectado com um regime de funcionamento da realidade que está todinho pautado por transcendências e por teleologias transcendentes. Ou, para colocar isso da maneira mais direta possível, né, a nossa consciência pode ser completamente composicionista, pós-humanista, compostista harariana, mas um bocado da nossa memória celular afetiva está esperando o progresso resolver o problema. Enfim, as evidências repetidas de que o progresso não vai resolver o problema nos colocam frente a frente com a inevitabilidade do desespero. Né? Que é interessante no sentido de que, aparentemente, não se vê desespero em lugar nenhum do Schopenhauer. Né? E a dona Haraway diz que
tanto o desespero quanto o otimismo, né? Não é o otimismo que ela usa, né? Tanto a esperança como o desespero são coisas absolutamente inconvenientes do nosso momento atual. Bom, mas aí, enfim, para fechar essa parte da fala, qual que é o ponto aqui, né? O ponto é a gente entender que a gente não está se relacionando, né, com o problema, nós, né, do mundo ocidental, do mundo ocidentaloide, como somos nós, né, quase ocidentais e quase não ocidentais, enfim, o, o que fazer com ferramentas conceituais tão interessantes e produtivas como a Stenger, o Latour, a Haraway, né, o próprio Schopenhauer, nesse contexto em que, aparentemente, a gente está preso em dois mundos, né? Um mundo em que a gente não larga quando quer, porque as coisas corporais não acontecem quando a gente quer. Isso nos lembra que nós temos corpos. Esse talvez é um ponto interessante, né? Existe um tique na academia, né, que a forma de piada desse tique é que a função do corpo é levar a cabeça de uma conferência acadêmica para outra, né? E a gente da antropologia faz piada com isso, porque a gente está o tempo inteiro falando de corpo, né? Mas talvez uma questão para reflexão nossa é até que ponto a gente está ou não está liberto disso, efetivamente, né? Do fato de que a gente coloca todas as nossas fichas em conceitos revolucionários, né? Ou no desenvolvimento, esperando o próximo livro maravilhoso que vai revolucionar todas as ideias, né? Enfim, né? E aí a descrição do Schopenhauer a respeito da iniciação xamânica é muito impressionante nesse sentido, né? Impressionante no sentido de que tipo de transformação corporal ele teve que sofrer, e ele parou de tomar água, né? Parou de comer, teve que esperar toda a comida do estômago sair do estômago, né? Sentir fraqueza corporal, para usar, né, termos, né, absolutamente ocidentais e inadequados, apresentar, colocar ele num contexto, né, em que a consciência funcionasse de uma outra maneira, né? Ou seja, num estado alterado de consciência em função de uma quebra muito radical de regime alimentar, de regime de hidratação e, enfim, né, de outras coisas, ainda com a adição do pó da iaquana, e ainda assim ele mostra o quão difícil foi para ele efetivamente ser capaz de construir relações com os Shapiri. Das primeiras vezes, sofrendo horrores, muito magro, né, e desidratado, com dor, etc., ele não conseguia ver os Shapiri, né? Isso demandou dele uma quantidade imensa de esforço, de um treinamento, né, de uma força de vontade tremenda, e aquilo era parte de um treinamento de se desfazer organicamente dos regimes anteriores de existência para se refazer de outra maneira, né? Se nós não somos só conceito, né, que tipo de desfazimento orgânico e refazimento orgânico a gente precisa? Obviamente tem coisas que a gente não é capaz de fazer, né? Um dos filmes que o Schopenhauer ajudou a produzir é um filme chamado Shapiri, né? O Laimete Garcia dos Santos foi um dos produtores, junto com o Bruce Alberti, né? E esse é um filme que foi filmado na aldeia Watorik, né? Um filme muito interessante, e imagino que esteja disponível na internet para vocês verem. Eu, uma vez conversando com o Laimete, eu perguntei para ele, um momento em que um bocado de gente entra em transe, né? Porque é uma sessão xamânica coletiva, uma coisa que o Schopenhauer começou a organizar no Watorik, porque ele se viu na necessidade de começar a formar uma quantidade muito maior de xamãs, né, do que os processos mais ordinários de constituição de xamãs. Então tem lá uma sessão xamânica coletiva grande, onde muita gente entra em transe. E eu perguntei para o Laimete, que o Laimete é um cara que admira muito, né, o Gregory Bateson e tal, e tem um filme do Gregory Bateson e da Margaret Mead que chama Trance and Dance in Bali, Dança e Transe em Bali, que é um filme muito interessante, que em determinado momento é um ritual que é ao mesmo tempo religioso e teatral, mas tem um determinado momento que praticamente todos os participantes entram em transe, sem nenhum tipo de substância, todos entram em transe, né? E aí a Margaret Mead, que está narrando, diz o seguinte,
sempre que esse ritual é performado, sempre, todos os participantes entram em transe. E aí a pergunta, quando a primeira vez que eu vi isso, eu escutei, eu perguntei, fiz, quando foi a última vez que eu vi um bocado de gente entrar em transe? Eu não sei, eu acho que eu nunca vi um bocado de gente entrar em transe ao mesmo tempo. E por que eu nunca vi um monte de gente entrar em transe ao mesmo tempo? E aí a gente olha em volta, do nosso contexto de vida, qual é o contexto em que um bocado de gente entraria em transe? Bom, sei lá, talvez né, num culto evangélico de uma tradição um pouco mais onde a questão do transe se faz presente, né? Em cultos afro-brasileiros, obviamente isso acontece. Mas existe, obviamente, uma questão de regimentação de tempos e espaços e de preparação de regimes corporais que estão apartados dos regimes hegemônicos da nossa existência social, de modo que a gente não vê as pessoas entrando em transe. O que eu acho que isso é importante é nos mostrar que nós vivemos em um determinado tipo de regime de existência. E que esse regime de existência, na parte da nossa reflexão, é até que ponto né, esse regime de existência é um dos elementos que vai ter que ser deixado para trás e sobre o qual teremos que viver o luto. Então, o ponto, né, e aqui, na verdade, já caminhando para apontar as questões mais fundamentais, a Haraway sistematicamente fala viver e morrer bem, mas ela não diz o que é morrer bem. Isso é uma coisa né, que eu vou discutir na aula que vem, na questão da Haraway, né, que a ideia de contaminação, de fazer-se junto da Haraway, esbarra em limites que são limites ontológicos bastante claros ali, no sentido de que ela consegue interagir com os Navajo, que ela cita de maneira tão frequente, inclusive um dos jogos de cordas que ela cita é dos Navajo, né? Mas ela não consegue interagir com o conceito de morrer bem associado aos Navajo, como ela não consegue interagir com o conceito de morrer bem associado né, a outras tradições ontológicas não ocidentais. E tem um bocado de tradições ontológicas não ocidentais no mundo em que a ideia de morrer bem é uma ideia simples, cotidiana, é parte né, do sistema de funcionamento. Né? Os budistas tibetanos têm um livro tibetano dos mortos, que é fundamentalmente um manual de como ter uma boa morte. O ponto importante para a gente aqui é o fato de que, em grande parte do mundo que gerou né, o antropoceno e a crise, o conceito de boa morte é uma contradição em termos. E aí, a falta de especificidade da Haraway, no que diz respeito ao que exatamente é uma boa morte, mostra que ela não consegue engajar com os animismos de maneira profunda o suficiente para que isso coloque a questão da morte como um possível modo de existência. E aí, o fato de a gente estar 3 dias do Dia dos Mortos é interessante, né? Porque em países como o México, por exemplo, né, o Dia dos Mortos é uma festa nacional monumental, e para o mexicano médio, né, inclusive para alguns acadêmicos né, mexicanos, dizer que a morte é um possível modo de existência, bem na chave laturiana mesmo, de modo de existência, não causa nenhum tipo de espanto. Né? A ideia de que a morte é um modo de existência. Né? E ao passo que isso é inconcebível né, no mundo laturiano, stengeriano e talvez harariano, eu não sei, né? Deixo isso para a gente conversar. Né? Não sei, talvez alguém queira falar, eu tenho ideias a respeito disso. Né? Mas já no que diz respeito ao Schopenhauer, nessas questões que eu estou colocando, o primeiro ponto fundamental que eu acho importante ali é que, da mesma maneira como na história da formiga e do cipó, vida e morte e corpo é outra coisa, e, portanto, metamorfose é outra coisa, para o Schopenhauer, morte é outra coisa. E aí, o que exatamente é morte para o Schopenhauer? Eu não faço a menor ideia, eu não sei. Né? O livro do Schopenhauer é um livro denso. Ele faz muita referência a questões específicas de maneira repetida, mas não é a repetição, na verdade, que explica para a gente o que exatamente é aquilo. A repetição cria na gente, pelo menos em mim, né, a circularidade e a repetição cria um modo de leitura que
que é um regime de leitura diferente, né? Eu não sei o que é um transe xamânico, mas eu acho que a repetição, né, sistemática que o Schopenhauer faz, ou pelo menos que a edição do Bruce Albert faz, né, lembra um pouco o filme do Laimert, o Shapiri, né, que mostra também uma certa repetição. Mas o fato é, o Schopenhauer se refere à ideia de morte sistematicamente como a ideia de conexão com o mundo espiritual. Então, para uma pessoa se transformar em xamã, ela precisa aprender a virar outro, virar espírito. E essa é a expressão sistemática que ele usa ao longo do livro. E, além disso, ele fala, para poder ver o Shapiri, os olhos têm que morrer. E aí a mente tem que abrir. Sem a morte dos olhos do xamã, o xamã não consegue ver os Shapiri. Né? E aí, né, aprender a morrer, na fala do Schopenhauer, sistematicamente, recorrentemente, aparece ali como um aprender a se conectar com uma dimensão da existência, que é uma dimensão da existência que não está acessível às condições normais de existência. Ou seja, é uma dimensão especial, você precisa passar não só pela iniciação xamânica, né, mas precisa de ajuda das plantas, etc. Né? Mas é a dimensão fundamental da existência. Então, ou seja, não existe a ideia de natureza como fluxos e processos que acontecem de maneira automática, mas o universo ele acontece em função das relações perpétuas das agências que existem ali. E no pensamento do Schopenhauer, né, e é sempre interessante pensar o que exatamente é o pensamento do Schopenhauer, porque ainda que eu não sou sequer etnólogo, imagina especializado em Yanomami, né? Aparentemente, o pensamento do Schopenhauer não é incompatível, né, com o que a etnologia diz a respeito, né, dos Yanomami, né? Mas está bastante claro que o Schopenhauer é uma pessoa especial, né? Especial não só na sua história de vida, né? No quanto ele conhece, por exemplo, do mundo Nape, no mundo dos brancos, para poder elaborar essa narrativa para os Nape, né? Mas também da própria genialidade dele mesmo, né? Então, mas enfim, por isso estou falando o pensamento do Schopenhauer e não o pensamento dos Yanomami, né? Que eu não tenho como saber se o pensamento do Schopenhauer é amplamente compartilhado pelos seus colegas Yanomami. Mas a questão, né, da questão do Schopenhauer é assim, o funcionamento do cosmos, do universo, ele na sua expressão material, de uma certa maneira, ele é reflexo, né, dos agenciamentos e das relações que acontecem na dimensão espiritual. Né? Então, as referências repetidas, por exemplo, ao fato de que a relação do caçador com a caça ela é mediada, né, pela relação do xamã com o Shapiri associado à caça. Então, num dos capítulos dessa semana, existe a descrição disso, né, de como negociações cosmopolíticas que acontecem na dimensão espiritual, elas acabam se precipitando como fenômenos materiais. Mas a definição última e fundamental de como as coisas acontecem, ela se dá nessa dimensão espiritual metafísica, a que muito pouca gente tem acesso e a qual o xamã ele não participa como um pesquisador que está colecionando conhecimento para poder gerar explicações sobre a realidade. Não. A vida ela é perigosa e é difícil, né, da forma como Schopenhauer descreve o seu universo, porque todas as relações são relações perigosas. Né? Então, o mundo do xamã não é um mundo de conhecer a realidade, de conhecer no sentido epistemológico dos regimes ocidentais, né, do conhecimento como uma revelação, como uma abertura de um acesso. Né? Mas é muito mais ter acesso a um nível de negociação mais alto e muito mais perigoso também, né? E participar dessa esfera de negociação mais alta da melhor maneira possível, sem garantia nenhuma de que o xamã está efetivamente entendendo tudo o que está acontecendo ali. Então, essa ideia de não estar entendendo tudo o que está acontecendo ali, não só
é uma ideia importante no pensamento do Copenau, mas é uma ideia também fundamental da própria ideia do perspectivismo ameríndio. A forma como as perspectivas estão relacionadas aos corpos, o que necessariamente barra, né, ao ser que tem um determinado corpo, conhecer o mundo da maneira como o outro ser conhece. E o reconhecimento de que uma perspectiva não é ontologicamente superior à outra. Então, assim, a não superioridade ontológica de uma perspectiva, por exemplo, dos humanos, em relação à perspectiva das onças, cria um contexto de conhecimento aí em que claramente é impossível para o conhecedor indígena conhecer tudo. Portanto, as relações de vida têm que ser construídas na ausência do conhecimento completo. E é nesse sentido, né, que essa é uma interpretação que eu faço, é nesse sentido que conhecer, ao invés de se materializar, né, como se materializa no mundo ocidental, na forma do acúmulo de descrições denotativas da realidade, passa a ser, e de uma maneira, né, de maneiras complexas, né, o mundo ocidental constrói a ideia de cuidar da natureza, né, de cuidado ecológico, como sendo um dos subprodutos do conhecimento da natureza. Então a gente precisa conhecer primeiro para encontrar formas, né, de organizar esse conhecimento de modo que ele acabe se manifestando na forma de proteção ecológica. Esse é o tipo de coisa que o Copenau não compra, como não compra nenhum dos líderes indígenas. Essa ideia de que o conhecimento leva a cuidado. O ponto interessante, né, da ontologia do Copenau, da maneira como Copenau descreve o seu universo, é que o cuidado tem que existir na ausência do conhecimento. O indígena, né, o Yanomami, nunca vai conhecer de maneira efetiva a maneira como a onça entende o mundo. Portanto, não vai haver, né, uma revelação, um desvelamento da perspectiva da onça para o xamã Yanomami, mas ainda assim eles estão ligados em relações de predação. Então existe essa dimensão pragmática, né, para voltar à ideia de encontros pragmáticos, que é a dimensão pragmática, né, de ter que cuidar sem conhecer, porque as relações são todas muito perigosas. Né? Bom, e aí o que eu queria encerrar a minha fala, né, dizendo o seguinte, né, tanto as ideias composicionistas da Haraway, né, de que somos todos compostagem, que a grande questão é constituir-nos com outros seres em relações muito específicas, que somos todos holobiontes e que, né, o conceito de holobionte é o conceito mais importante, que é né, a dimensão de unidade ecológica de referência em que os seres se constituem por relações simbióticas, etc. Né? Isso descentra a ideia de sujeito, que é a ideia de sujeito que caracteriza um dos pilares fundamentais da civilização que criou o antropoceno. Então, esse sujeito descentrado, né, esse sujeito que é outra coisa, que na verdade nada mais é do que, né, a estabilização temporária, né, de processos de constituição mútua que acontecem de maneira constante, né? Isso define a maneira como a Haraway entende, né, a existência dos seres, e é nesse sentido que o encaminhamento que ela sugere para a questão do antropoceno é um encaminhamento em que, né, os seres têm que se constituir de maneira mutuamente e os humanos têm que participar dessa constituição, promovendo as condições para o florescimento da vida e para o florescimento das condições de viver bem e morrer bem, com responsabilidade, ou seja, com habilidade de resposta. O papel da simbiose nisso, né, da relação que ela chama de simbiogênese, é uma coisa que a gente vai discutir na semana que vem, porque, inclusive, ela propõe um conceito que é mais ainda bizarro, né, que é a fusão de simbiogênese com animismo. Então, ela chama de sinanimogênese, né?
E a gente vai falar sobre isso na aula que vem, que é quando a gente vai discutir animismo de uma maneira mais clara. Né? Mas o ponto fundamental da Haraway, né, qual que é o ponto aí? O ponto é que se a gente se desvincula dessa ideia de que o indivíduo é o indivíduo liberal, né, e é o indivíduo, né, que compõe o corpo social, que é ordenado e organizado por forças molares, né, pelos poderes instituídos, etc., e que, na verdade, o que dá autoridade para esses poderes instituídos são ideias transcendentes a respeito do Estado, ou a respeito da ciência ou do progresso. Né? Então, essas são as condições que necessariamente desembocam em reações de desespero e de indignação. E aí, o que a Harari está sugerindo é, se a gente abandona toda essa estrutura moderna, liberal, e passa a constituir nossa existência sem a regimentação transcendente molar dos poderes instituídos, né, mas numa relação, para usar um termo deleuziano, muito mais molecular, de constituição conjunta e mútua, em relações de responsabilidade, sem estar sistematicamente caindo na armadilha de achar que antes de agir a gente precisa conhecer, né, e conhecer direito, e uma vez conhecendo direito a gente vai agir e vai resolver o problema. Ou seja, não dá tempo, porque a gente sequer é capaz de ter um conhecimento minimamente aceitável nos padrões científicos das relações que a gente tem o tempo inteiro que nos mantém vivos. Então é como se fosse um certo, da minha compreensão, né, o que a Harari está propondo, é como se fosse um certo ajuste existencial para alguma coisa que já acontece conosco o tempo inteiro, né, mas, de certa forma, desconectando, né, a inércia existencial desses poderes molares e dessas entidades liberais, para que, efetivamente, as pessoas passem de maneira consciente, inclusive, e com o investimento do afeto, a fazer parte, né, de maneira intencional desses processos de composição mútua. Para a aula que vem, a gente vai ler o último capítulo do livro. O último capítulo do livro é um exercício de ficção científica e de especulação, de realismo especulativo, em que ela propõe exatamente uma situação absolutamente bizarra a respeito disso, né? Do que significa uma história, né, de ficção em que mostra ali o que significa conectar-se, né, em relações de simbiose, de simbiogênese, de maneira forte o suficiente, né, para que o resultado de uma quantidade muito grande de ações moleculares nesse sentido efetivamente acabe afetando o todo, sem a necessidade de fazer recurso novamente, né, da ideia da ação molar. Ou seja, eu preciso me organizar e juntar minhas forças para confrontar as forças do outro poder molar num embate de forças que na verdade, muito facilmente cai no modelo político, que é o modelo político que a gente tem, né? E que sistematicamente reproduz essa ideia ou de desespero ou de indignação. E aí eu fiz uma consulta com meus colegas etnólogos, né? Porque lendo o livro do Copenau, você não tem nenhuma referência ali ao Copenau indignado, né? E nas poucos contatos que eu tive com indivíduos indígenas, inclusive em situações de conflito real, porque o que eu mencionei da aldeia Paranapuã, que existe dentro de um parque de conservação estadual de São Vicente, existe uma tentativa, né, da Secretaria do Meio Ambiente de expulsar os indígenas dentro do parque. Então, assim, eles estão vivendo uma situação difícil lá, mas em nenhum momento a atitude é uma atitude de indignação. E eu fiquei pensando, né, até que ponto a própria indignação é fruto da maneira como a nossa composição de regime orgânico, cognitivo e afetivo ainda está ligado à espera ou à consideração, na pressuposição da existência de uma ordem transcendente. Então, se a indignação, obviamente pode haver uma quantidade infinita de indignações em graus e naturezas diferentes, né? Mas o que eu estou me referindo é a indignação
que se materializa no pensamento de não é possível que isso está acontecendo porque isso não deveria estar acontecendo. Agora, se ninguém está fazendo nada para que isso não aconteça, a única razão pela qual isso não deveria estar acontecendo é que existe uma ordem transcendente que impõe um outro tipo de funcionamento das coisas. E aí as coisas não funcionam de acordo com essa ordem transcendente, e isso é inaceitável e gera em mim a reação de indignação. Então, é nesse sentido que a Haraway vai falar, nem a esperança, nem a indignação são atitudes que são válidas, na verdade, ou que são úteis nesse momento, né? E isso, na verdade, né, o Schopenhauer ele materializa isso o tempo inteiro, né? O próprio Lévi-Strauss, na epígrafe do livro, coloca que a atitude do Schopenhauer ela é tão impressionante que ela é quase incompreensível, né? Que ele faça o esforço monumental que ele fez e continua fazendo, né? Para sair do universo dele, para vir falar aos brancos, seja os brancos de todas as cores, né? E o próprio Schopenhauer descreve o quão custoso isso é existencialmente, né? Sob pena, inclusive, disso danificar a relação que ele tem com vários dos chapiris associados a ele, e cujo processo de associação é um processo difícil, né? Mas que esse investimento no contato com o mundo dos brancos é um investimento que tem custos, né? E que mesmo assim, não é uma questão, né, de apresentar um grande poder molar que vai se contrapor aos grandes poderes instituídos. Qual que é o ponto, então, né, no que diz respeito ao Schopenhauer? E aí, houve um debate, né, depois da publicação do livro em português, sobre o que exatamente é esse livro, né? Quando saiu o livro em português, o Viveiros de Castro sugere no prefácio uma coisa muito interessante, né? Ele fala, eu estou botando com as minhas palavras, né? A descrição naturalista não é parte dos gêneros discursivos dos Yanomami, nem dos povos ameríndios de maneira geral, né? Existem outros gêneros de comunicação, não esse gênero de eu vou descrever aos brancos de maneira descritiva, usando linguagem denotativa, como é o meu mundo, né? Mas o próprio Schopenhauer faz referência aos gêneros de comunicação, né? De que tipo de forma de comunicação existem no seu mundo, e como ele se prepara para cada uma delas, e como ele encarou falar aos brancos como uma outra forma importante de comunicação. E aí houve um debate no mundo etnológico brasileiro, o Renato participou desse debate, né, numa tentativa de dizer o que exatamente é esse livro, né? Se eu me lembro bem, o Renato disse, né, não, isso tem uma estrutura narrativa de um dos discursos, né, das pessoas, dos homens importantes, dos grandes homens não lembro como é o termo que o Schopenhauer usa, né? Mas o Viveiros de Castro dá a entender no seu prefácio que, dentre outras coisas, esse livro é uma tentativa de tratar xamanicamente a mente dos Napa, né, dos não indígenas, né? E se é isso, dado o fato de que tratar xamanicamente é, obviamente, uma das formas de comunicação, uma das formas de estar no mundo mais visceralmente ligados o próprio estar no mundo do Schopenhauer, né? Isso parece ser uma coisa interessante, né? Mas então o que significa, de uma certa forma, né, tratar xamanicamente, né, os Nape via livro, né? O que ele está dizendo a gente tem que se desconstruir, reconstruir, sem o fetichismo da mercadoria, né, que é o que nos vincula tão fortemente à necessidade de recursos naturais que acabam gerando, né, a destruição da floresta, né? Então, e aí nesse sentido a gente vê, né, acordos pragmáticos, encontros pragmáticos interessantes com o que a Haraway está falando, né? Mas tem uma coisa que ele coloca que, de novo, né, isso gera aí uma tensão, um vácuo entre o movimento dele e da Haraway, que para ele o problema é duplo. O primeiro problema é o fetichismo da mercadoria dos brancos. O segundo problema é o branco não saber morrer. E aí, o que significa não saber morrer? Significa não ter condições de entender e se conectar
com essa dimensão espiritual que é o que regula, né, as relações mais importantes do que se desenvolve, do que acontece no mundo, né? Então, ou seja, isso cria, né, uma falta de compasso aí entre Haraway e Schopenhauer, né? Isso é uma questão interessante, que na aula que vem eu vou voltar nisso, né? Uma questão interessante no sentido de que eu mencionei isso até no comentário, né, que eu fiz depois da aula do Renato e da Karen, sobre o que é magia sem espiritualidade, né, o que é magia com espiritualidade, né, e por que a magia da Stengers, né, e inclusive o animismo da Haraway, o animismo do Latour, né, são animismos esvaziados de espiritualidade, e ao passo que a mensagem do Schopenhauer é metade do problema é exatamente o fato, né, dos brancos não serem capazes de se conectar com a dimensão da espiritualidade. Que tipo de desafio é esse, né, para o panorama intelectual, tanto brasileiro quanto internacional, particularmente a respeito disso que ele está dizendo sobre espiritualidade? Existe um antropólogo dinamarquês chamado Niels Borbant, ele é uma pessoa que colabora bastante com a Einat Singh, né? Ele é um dos editores daquele livro Arts of Living on a Damaged Planet, ele é um dos editores, né? E ele publicou uma revista na Dinamarca, em inglês, lá na Universidade de Aarhus, né? Em que ele lida com a questão do secularismo na antropologia e em que medida o secularismo que existe enquanto dimensão normativa da antropologia internacional é uma limitação no que diz respeito à capacidade de lidar com o problema do antropoceno. Então isso, enfim, estou falando, isso é uma contribuição que vem de fora do Brasil, né? E ao passo que no Brasil, né, o Brasil tem essa questão da quantidade imensa de traduções que envolvem regimes de existência integrados de alguma maneira com a espiritualidade. Bom, e finalmente, para concluir, como é que a gente faz para não ter desespero, né? Ou para não ter indignação? Bom, eu não sei, né? Isso obviamente é uma questão difícil, porque eu realmente estou convencido desse argumento do Scranton, né? Que um bocado de coisa tem que ser deixado para trás, inclusive das nossas programações orgânicas, porque a gente também pensa com outras partes do corpo e não só com o sistema nervoso, e a gente também pensa com os afetos, né? Então, aquela imagem do Schopenhauer passando, né, por uma transformação corporal tão dura para ele conseguir ganhar, né, as habilidades xamânicas, às vezes eu penso que a gente tem que pensar em nós, né, para a gente poder construir um outro mundo de habilidade de resposta, como diz a Haraway, né, de tornar-se com em relações multiespécies, em que a gente é capaz de viver bem e morrer bem, né, promovendo, né, o Nährhoppe, como diz o Schopenhauer, né, a força da vida, né? Que tipo de transformação a gente precisa passar, né? Talvez a primeira questão mais fundamental, eu acho, é olhar dentro da gente e ver aonde é que está a transcendência, né, e aonde que a transcendência está atrapalhando, né? E eu acho que o exemplo, tanto da Haraway quanto do Schopenhauer, mostra um pouco, né, isso. A questão é, se existe um problema e a pessoa se dedica a trabalhar no problema o tempo inteiro e dedica suas energias e seus afetos para lidar com o problema, talvez, ou seja, sem a solução transcendente, né, da crise, talvez isso gere algum tipo de reprogramação, uma reprogramação no sentido de a vida, ou seja, se a vida e o corpo não é esse indivíduo liberal, esse indivíduo indiviso, né, a vida é outra coisa, a vida são relações holobióticas,
talvez a morte seja outra coisa também. E aí, se um dia a gente efetivamente passar a entender isso e aceitar isso, o desespero frente à morte individual seja menor. Não sei, né? Mas o ponto aqui é a ideia de ação molecular constante, né, que consome, né, o tempo e a energia, né, e que acaba se colocando como sentido, não um sentido que vem de uma transcendência, mas o sentido que vem do cultivo da imanência o tempo inteiro. Né? O ativismo do Schopenhauer é a construção de algum tipo de imanência que os nossos modelos de política fazem com que a gente não consiga entender muito bem. Né? E aí ele ganha prêmio, tudo quanto é lado, enfim, tem uma tentativa louca de enquadrar ele em tudo quanto é forma, né, de modelo ocidental. Mas é literalmente como se fosse um ativismo de imanência mesmo, né? Um ativismo que o sentido da coisa está na ação contínua. Talvez esse seja o ponto, o sentido na ação contínua. Né? Isso significa, ou seja, uma abordagem mais molecular. Isso significa que a dimensão molar é pouco importante? Não, e aí eu vou falar assim, mais bem especificamente com relação à maneira como eu vivo isso. Obviamente não é menos importante. Eu trabalho com climatólogos, né? E com engenheiros. Eu sou professor de uma escola que forma engenheiros e faço pesquisa com climatólogos. Os engenheiros são pessoas que têm uma chance tremenda, em algum momento, de concentrar muito poder molar nas suas mãos. Os economistas também, né? Os advogados vão ocupar os espaços de poder, né? Os médicos, para falar coisas que têm a ver com a Haraway, com a Tsing, os agrônomos, né? que de alguma maneira possuem uma representação do mundo que está toda pautada nessa ideia de transcendência e do poder, do exercício do poder molar. Talvez essa atividade imanente, constante, que dê sentido à existência, no nosso contexto, possa ser literalmente, né, uma atividade de contaminação. Contaminação de quem? Contaminação dos centros de irradiação dos padrões destrutivos das forças molares. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que, e com isso eu efetivamente vou terminar, é muito importante, né, a gente participar do processo de desenvolvimento conceitual, da análise do problema, né, e da construção de ferramentas, etc. Muito importante, né, gente como a Haraway, o Latour, o Schopenhauer, Vieira de Castro. Mas o fato é o seguinte: a gente precisa ser capaz de contaminar os engenheiros, os advogados, a gente precisa ser capaz de contaminar os médicos, os economistas, os agrônomos, com isso. Ou seja, pregar para convertidos é efetivamente uma coisa que não vai nos ajudar, né? Talvez nos ajude no sentido de sentir comunidade. Mas o que eu acho fundamental agora é uma contaminação molecular daqueles que vão ocupar os espaços molares. Ou seja, a gente precisa encontrar uma maneira de fazer os engenheiros do futuro, quem está na faculdade de engenharia hoje, fazer com que essas pessoas sejam capazes de participar, ou tenham vontade de participar desse debate, mas que essa contaminação exista. Porque a ideia de vamos abandonar a transcendência e focar toda a nossa atenção na molecularidade das coisas, a gente não pode desconsiderar o fato de que os grandes poderes molares vão continuar existindo e vão continuar determinando um bocado de coisa no mundo, né? Mas certamente não foram os grandes poderes molares que fizeram com que no ano 2020 um prêmio de intelectual do ano, Juca Pato, fosse para o Ayrton Krenak. Ou seja, né, eu achei que na minha vida, nessa vida, eu não veria um intelectual indígena ganhando o prêmio de intelectual do ano, né? Então, existe uma combinação entre o investimento da energia de transformar o mundo através de ações moleculares, mas existe a importância de reconhecer a existência dos molares. E a maneira como eu vejo isso a gente precisa contaminar
os focos de radiação de poder molar. Contaminar no sentido mais viral que pode existir, né? Então, enfim, o que eu acho que a gente precisa fazer, na verdade, é projetos de extensão infinitos, envolvendo os engenheiros, advogados, médicos, economistas e agrônomos do futuro, né? Enfim, para que a gente se contamine, né? Para que esse processo de constituição mútua aconteça minimamente das formas como a Harvey descreve e abordando minimamente os problemas que o Copenhague aponta. Obrigado.